Será que a animação de Invencível tem que realmente mostrar tudo que a Anissa fez com o Mark? Pra quem não leu os quadrinhos, tá aqui o aviso de spoiler. Em Invencível, a Anissa violenta o Mark e força ele a ter um filho com ela. E pra mim é uma das cenas mais pesadas da HQ. Mas isso não existe só pelo choque, isso é também pra explicar como os Viltrumitas enxergam esse tipo de relação. E a Anissa vê no Mark uma oportunidade. Ele é um híbrido que deu muito certo. Filho de um Viltrumita com uma humana e ainda assim muito poderoso. Então, na lógica dela, ter um filho com o Mark é uma forma de reproduzir mais Viltrumitas poderosos. Ou seja, é estrategicamente biológico. E é exatamente por isso que torna a cena tão desconfortável. Quando essa história foi escrita, lá no início dos anos 2000, esse assunto em relação a homens serem abusados por mulheres não era tão abordado facilmente. E colocar o Mark como vítima, como é feito nos HQs, foi algo até inovador para a época. Só que hoje, em 2025, esse tema é muito mais debatido, né? E continua sendo um tema muito sensível. Na HQ, esse abuso gera um filho, que no caso seria o Mark Jr. Ele cresce, chega a assumir o manto de Invencível, mas no fim quem assume de verdade esse manto é a Terra, que é a filha legítima do Mark e da Eve. Então se você remove esse arco, a história continua praticamente igual. Por isso que alguns fãs se dividem. Alguns dizem que ele é extremamente necessário pra gente enxergar o quão distorcida é a história dos Viltrumitas, já outros defendem que o impacto pode existir sem ter que adaptar essa violência de forma tão direta. Tem quem sugira cortar totalmente esse arco da história e focar somente na Terra como sucessora. Outro ponto que incomoda muitos fãs é que a Anissa em nenhum momento assume o que ela fez. Ela segue a vida, constrói família e ela nunca chega a falar pro marido dela sobre como o filho foi concebido. E essa falta de consequência faz com que muita gente enxergue esse arco como mal resolvido. Então, a gente fica com a questão: até onde essa adaptação deve ir? Ser fiel aos quadrinhos, adaptar melhor essa parte da história ou realmente não mostrar isso? E você acha que Invencível deve adaptar essa parte ou excluir completamente?